Fernanda Yamal é estreia no nosso programa, mas ela tem um canal do YouTube. E vai fazer pra gente bolo dos deuses. E eu já vou passar os ingredientes porque temos curiosidades. Vamos lá. Para o bolo você vai precisar de 2 ovos, 1 xícara de chá de açúcar, 1 xícara de chá de óleo, 3/4 de xícara de chá de leite, 1/4 de xícara de chá de vinho tinto suave, 2 xícaras de chá de abobrinha verde crua e ralada, meia xícara de chá de chocolate em pó 50%, meia colher de chá de canela em pó, meia colher de chá de bicarbonato de sódio, 2 xícaras e meia de chá de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento químico, meia xícara de chá de frutas cristalizadas e meia xícara de chá de uva passa. Para essa cobertura, você vai precisar de 2 colheres de sopa de margarina sem sal, meia xícara de chá de farinha de trigo, meia xícara de chá de açúcar cristal, finalizando com 1 colher de sopa de raspas de limão. Tá lindo! O bolo está maravilhoso e eu tenho certeza que gostoso também. Vai estar assim. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Olha só, antes eu quero falar só um pouquinho sobre esse bolo. À vontade, minha querida. Não se desespere. Eu vi que você leu esse monte de ingrediente e pensou assim, meu Deus do céu, quanta coisa que vai nesse bolo. Mas é muito prático, é delicioso, é super aromático e tem um ingrediente secreto que nunca ninguém vai descobrir, que vai ser um diferencial aí na ceia do Natal. Bora pra receita? Bora, minha Podemos? amiga. Então vamos lá, ó. Super prático, você não precisa de... Eu vou lavar as mãos, já venho te ajudar. Tá certo, você não precisa de liquidificador, não precisa de batedeira, nada disso. Eu tô colocando aqui 2 ovos inteiros. Aqui eu uso ovos de aproximadamente 50 gramas, tá? E... eu vou deixar pertinho de você que tá muito longe. É que eu sou baixinha, né? Não tem então importância, não tem o menor problema, eu te ajudo. Aqui eu tô usando o açúcar. Você pode usar açúcar cristal ou refinado, não tem problema. E eu vou misturar esse açúcar aqui, que essa é a primeira etapa. Lembrando que todos os ingredientes secos já estão peneirados, tá? Isso aqui é muito importante para que seu bolo dê certo, para que seu bolo fique fofinho e que a sua massa, que os seus ingredientes incorporem melhor. Então aqui eu tô dando uma leve batidinha nesse açúcar, porque o açúcar, ele precisa ser dissolvido no bolo caseiro, porque senão o bolo murcha, tá? Então vamos lá. Coloquei o açúcar. Agora, vou colocar o leite, vou colocar os líquidos. Se você tiver um liquidificador e quiser bater tudo isso aqui que eu tô colocando, todos esses ingredientes, você pode ficar à vontade. Mas eu quis bater aqui à mão, para você ver que não tem dificuldade nenhuma nesse bolo. É super simples. Então eu coloquei aqui o vinho e a gente já consegue sentir um cheirinho delicioso nessa massa. Eu vou colocar o óleo, tá? Agora eu coloquei o óleo. Aqui eu tô usando óleo de soja, mas fica a seu critério, tá? Se você quiser usar óleo de milho, óleo de canola. Se você quiser substituir pela manteiga, também pode. Perfeito. Ok? Ok. Então vamos lá. Aqui eu misturo para incorporar bem os ingredientes. A gente já não vê mais açúcar aqui. Verdade. Tá? Então tá tudo certo. Vou colocar o chocolate. Aqui eu tô usando o chocolate 50%. Por quê? O bolo vai ficar equilibrado, tá? Então eu gosto de usar os 50%. 70% vai ficar um bolo um pouquinho mais chegado no chocolate, um pouquinho mais amargo e um pouquinho mais pesado, tá certo? O 50% ele deixa ele fofinho, tranquilamente, no ponto. E aqui, ó, eu coloquei ele agora porque a gente precisa misturar bastante para dissolver todos esses grumos aqui. Por mais que eu tenha peneirado esse chocolate antes, é necessário a gente fazer isso aqui, tá? Tá. Porque senão depois vai ficar difícil e não fica legal quando tem grumos na massa. Certo? Certo. Bom, vamos lá. A gente tá quase terminando, só para você ter uma ideia.
Aqui eu já misturei o chocolate, tá uma massa bem bonita. E agora eu vou acrescentar a farinha. A farinha, ela também já está peneirada e aqui eu tô usando farinha sem fermento, tá? Isso aqui é muito importante pra gente ter um controle sobre a massa. Por quê? Porque a gente sabe que o bolo, ele é uma composição química, né? Se a gente compra uma farinha que já tem fermento, mas essa farinha de repente está meio antiga aí na sua prateleira ou até mesmo na prateleira do mercado, pode ser que esse fermento já nem esteja mais agindo. Então você conta com o fermento que vai embatumar o seu bolo. Exatamente, tá? Então aqui, ó, misturei. Não posso, depois que eu coloco a farinha, eu preciso tomar muito cuidado, porque eu não posso misturar pouco e nem muito. Pouco, porque não posso misturar muito pouco, porque senão não vai dissolver os grumos, e não posso misturar muito, porque senão vai desenvolver o glúten que contém na farinha, e aí, em vez de ficar um bolo fofinho, vai ficar um bolo elástico, duro, baixinho, certo? Aqui, ó, uma massa bem bonita já. Vou acrescentar a canela. Eu já vou acrescentar aqui o bicarbonato nesse momento. Tem gente que usa o bicarbonato no lugar do fermento. Você põe os dois? Eu vou usar o bicarbonato nesse momento aqui para ele deixar o meu bolo mais escurinho. Perfeito. E não vai ser para crescer o bolo, tá? Se eu quisesse usar ele como um fermento, eu usaria depois na última etapa. Mas aqui não, ó. Que legal. Aqui eu já estou usando, tá? Então vamos lá. E agora, gente, aqui a gente já tem o aroma do vinho, já tem o aroma da canela e agora eu vou colocar a abobrinha. Essa daqui é uma abobrinha verde ralada, pode ser abobrinha italiana ou então aquela menina, né? Tem um monte de nomes aí que o pessoal chama, menina, abobrinha de pescoço, enfim. Ela está raladinha, não descasquei. Vou misturar um pouquinho aqui e a gente vê que quando a gente começa a misturar a abobrinha, já começa a soltar um líquido, né? Porque a abobrinha contém líquido, então ela vai deixar a massa um pouquinho mais úmida, fluida e úmida. Então, o papel da abobrinha aqui não é dar sabor, e sim umidade ao bolo. Que legal, ela vai sumir. Isso, e sem contar que a criançada que não gosta de comer vai legumes, comer abobrinha, etc e tal, você pode deixar assim que é um bolo de chocolate. Você aumenta a quantidade de fibras, né, Fê? Exatamente. Então vamos lá. Agora eu vou acrescentar as frutas cristalizadas e a uva passa. E eu trouxe um ingrediente aqui que eu não tinha colocado, mas eu vou colocar porque é Natal, tá? Então aqui eu tenho castanha do Brasil. Porque de onde eu venho, lá a gente consome muito castanha do Brasil, ok? De onde é? Rondônia. Então a gente consome muito, mas você pode colocar nozes, você pode colocar amêndoas, você pode colocar, fica a seu critério. Exatamente. E eu gosto, mas uma é que dica... a castanha é mais gostosa, eu acho. E eu gosto de sempre dar uma torrada nessa castanha, porque eu acho que acentua o sabor. Como é que você torra, Fê? Na frigideira no mesmo? Forno. Não, eu gosto de torrar no forno, porque eu acho que a durabilidade dela é maior. Perfeito. Não tem aquela castanha que fica meio rançosinha? Então, se você fizer isso no forno, isso não vai acontecer. Ótimo. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, e vou Você acomoda ela no forno e deixa quanto tempo, em que temperatura? Uns 20 minutos, 15 minutos a 180 graus. Tá. Você vai sentir o cheirinho. Isso que eu ia falar. Começou a sentir o cheirinho, pode correr e desligar o forno, tá? Não pode tirar quando ela estiver muito douradinha, porque ela continua muito quente por dentro, então ela vai queimar. Perfeito. Ok? Então, coloquei os ingredientes aqui. Vou para o último ingrediente da massa, que é o fermento químico, tá? Como você pode ver, aqui eu nem usei claras em neve, porque esse bolo já vai ficar muito fofinho, ok? Então a gente vem aqui e agora sim a gente precisa tomar um cuidado maior para misturar essa massa. Eu gosto sempre de usar o fouet, né? Não preciso nem dizer, porque ele deixa a massa... Ele incorpora melhor os ingredientes. Com uma massa bonita, hein, Fernanda? Isso. Olha na televisão, Fê, coisa linda. Mistura muito. Tirar isso tá feio. Olha só. Tá lindo. E é o seguinte,
quanto que vai render esse bolo, quantas formas, qual forma eu uso, porque é uma dúvida muito grande, né, das pessoas. Essa receita aqui é uma receita grande. Ela rende uma forma de até 25 centímetros. Eu tenho aqui as formas de bolo caseiro, porque eu sou especialista em bolo caseiro, então eu trouxe de bolo caseiro, certo? Certo. E aí, aqui eu coloquei duas, tá? Geralmente eu faço em duas formas de 19, ou então uma de 23 a 25 centímetros, tá? Untadinha, bem bonitinha. Já está untada. Aqui eu untei com desmoldante, mas você pode untar com manteiga e farinha, você pode polvilhar também o cacau, para ficar bem pretinho. Se você ver, nem precisa, porque esse bolo ele fica bem escurinho por causa do vinho, do chocolate, do bicarbonato. Posso colocar? Pode. Na forma? Tá. Precisa de ajuda, eu tô aqui, tá bom? Tá, Se quiser que segure a beleza. forma. Não, tranquilo. Aqui, ó. Eu vou dividir a massa. Opa. Quase que eu fiz sujeira. Não tem importância se fizer, tá? Ok. Então você vai fazer um menor que o outro. Sim. Um maior e outro um pouquinho menor. Sim, eu gosto de bolos menores. Eu tenho a impressão que não fica sobrando Você bolo sabe em que casa. Não tem mais família grande. Exato. Fazer aquele bolão. E sempre quando a gente tem alguma coisa muito grande em casa, Sobra. fica aquele bolo pra lá e pra cá, sabe? E se a gente faz um bolo menor, Acaba. acaba e todo mundo fica querendo mais. Então, Pega um isso papel daí. pra você. Tá. Então aqui, ó, eu tenho duas formas, tá? Mas você pode fazer em uma de até 25 centímetros, dá. Com o furo no centro. Brincadeira. Obrigada. De nada. E aí, gente, aqui, ó, bora lá. Sempre antes de colocar no forno, eu gosto de dar uma batidinha pra tirar as bolhas, porque senão o bolo vai ficar cheio de bolha, né, ó. Então eu dou uma batidinha, certo? Aqui a gente tem, e a cobertura, como é que faz essa cobertura? Como é que é o forno? 180 graus por aproximadamente 30, 40 minutos se você estiver fazendo em duas formas. Tá. Se estiver fazendo em uma forma só, vai uns 40, 50 minutos, tá? Desenforma frio. Morno, Morno. ok? Ok. Se estiver usando desmoldante, ou uma dica bacana, se estiver usando desmoldante, você vai tirar do forno, esperar uns 10 minutinhos e dar uma jogadinha assim na forma. E aí ele vai desenformar perfeitamente, tá? Só que não acabou. Esse bolo, ele vai pro forno já com a cobertura. Eu tenho aqui essa cobertura já pronta, tá? Eu já trouxe aqui. E que é só misturar os ingredientes, que é a margarina ou a manteiga, farinha, açúcar, raspa de limão. Fernanda, ele sai do forno pronto. Exatamente. Arrasou. Essa cobertura nada mais é que uma farofinha de cuca. Porque eu gosto dessa mistura de textura, tá? Então eu tenho aqui e eu A coloquei misturinha já. Exato. E eu peguei um pouquinho da castanha que eu ia colocar no bolo e já coloquei aqui, tá? Pra quê? Pra dar a crocância. Então eu venho aqui e polvilho. Cuidado, tá? Pra não exagerar muito de um lado e depois do outro. Por quê? Porque senão ele vai afundar, né? E não vai ficar bonito. Por que que eu resolvi colocar essa farofinha aqui em cima? Primeiro, sabor. Segundo, textura, que eu gosto dessa mistura do crocante com o macio. E terceiro, não dá um aspecto de neve, assim, Dá. né? Como é Natal. Eu jamais imaginei que ele já fosse com a cobertura. Por isso que eu perguntei como é que é o forno e tal. Achei que você ia desenformar e fazer a cobertura. Exatamente. Esse bolo aqui, ele faz muito sucesso no Natal. Tenho certeza. Mas muito. Você já viu algum bolo natalino com abobrinha aqui? Nunca. Com a sua experiência? Nunca. Pois é. Em 5 anos aqui eu não vi. E ninguém vai faz. adivinhar que tem abobrinha e ninguém vai conseguir comer um bolo desse, porque ninguém sabe que tem abobrinha, né? Então olha que bacana essa receita, é aquela receita de segredo mesmo, tá? Então aqui 180 graus por aproximadamente 30, 40 minutos. Vamos colocar no forno? Vamos. Se forem duas formas, uma forma só por 40. Isso, 40 até 50 graus. Eu coloco. Aliás, posso pedir para eles colocarem no forno de verdade da cozinha? Beleza, pode, Pronto. pode sim. Forno de verdade, amigo. Aí deixa cair. Forno pré-aquecido, tá?
por 10, 15 minutos. E aí, eu já tenho um bolo aqui, prontíssimo. Oba! Aqui agora a gente só vai decorar, porque ó... Ele sai assim. Sai assim. Olha que graça, do olha. forno, com licença, minha mão tá limpa. Sai assim do forno, tá? É um bolo caseiro. Pra você tomar com café, ou você pode sim colocar aí na sua ceia e servir com um sorvete de creme. Eu também acho. Por exemplo, e vai ser um sucesso. Pra decorar, não tem segredo. Por quê? A gente traz elementos que lembram... Quer que eu tire e tá te incomodando, né? Eu acho que pra pegar de Me perto fale, vai sim. melhorar, né? Me fale que eu... Isso você quer que eu tire ou deixa? É porque a gente não vai usar mais. Então eu tiro, amiga. Então vamos lá. Pronto. E aí, aqui a gente tem a decoração. Eu tô usando cerejas frescas. Que tão lindas. Exatamente, ó, super madurinhas. Mas nada impede que você use cereja marrasquino também, ó, bem bonita, que vai dar o tchan aí na sua decoração, certo? Por quê? Porque são os elementos do Natal, né? Tem gente que não é fã, tudo, mas eu acho que fica super bonito. Eu E acho que aqui, é bonito. Damasco. E pouquinho, né? Sempre pouquinho. O damasco fatiadinho, então rende. Sim, rende. Tá muito bonito. Acaba sendo que um bolo econômico e não enjoa, né? Até quem não gosta de frutas cristalizadas come esse bolo numa boa. Tenho certeza. Ok? Ok. E é isso. Parabéns. Lindo pra ceia de Natal. Ah, aqui já tem Vamos um pratinho. Pegar o do... Aqui Ó, tem a- na mesa você, Arthur e eu. Arthur, você viu que lindo o bolo? Eu vi, tá belíssimo. Aí, Oi, chefe, pronto. tudo bem? Tudo Aceita jóia. Fernanda, café? Arthur, Ah, eu Arthur, aceito. Fernanda. Obrigada. hein? Combina. Posso cortar? Servir. Por gentileza. Com licença. Tá, então vamos lá. Que a gente quer ver como tá por dentro. Ó, gente, vocês que vão cortar bolo aí na casa de vocês, por favor, hein? Não afunda o bolo não, hein? Tem que cortar também, ó. Faca. É mesmo, você não amassa o bolo. Exatamente. Aí um bolo que tá super fofinho. Aí. Olha que lindo. Olha, Fê. Deixa eu só, não sei, eu acho que eu vou deitar ele aqui, pode? Do jeito que você Aí, quiser. eu vou deitar. Ó, que lindo que ficou. Deixa eu colocar uma cerejinha aqui pra ficar mais bonito. Ó. E você não realmente não vê a abobrinha. Não vê a abobrinha, ninguém Posso fala. dar esse pro Arthur? Opa! Obrigado. Aqui, meu querido. Agradeço. Ai, vamos levar isso pra mesa, Fernanda? Tá tão bonito. Vamos. E leva esse daí também. Tá certo, já tô levando. Tudo bonito. Olha. Tá lindo, né? Não faz vista, eu acho. Na minha terra fala faz vista. Faz vista é vista? quando, sabe, chama atenção. Posso levar? Leva o seu. Tá. Então Eu vamos. levo aqui. Fala também aqui Leva em São faca? Paulo, né? Faz Ai, vista, vou. sim. Ai, faz Posso vista. deixar aqui ou não? Pode sim, você tá em casa. Porque se alguém quiser, né? Por gentileza, senta aqui, Pronto. que agora a gente vai degustar, porque além de bonito, ele tá aromático. Mas ó, antes de degustar, Me diga. tenta sentir todos os sabores que esse bolo tem. Todos os ingredientes que a gente colocou pra ver se você consegue sentir, tá? Perceber, né? Ai, é perfumado. Bem perfumado. A fofura. Ah, não tá dando pra ver. Olha a fofura do bolo. Vamos lá. É bolo de sobremesa. Ai, que gostoso. Não é? Nossa, é bolo de sobremesa. Delícia, né? Bom. E eu tô procurando a abobrinha aqui. Você não vê. É, ele fica bem úmido. Ai, Fernanda. Eu adoro frutas secas. Menina do céu. Olha, é tão fofinho. Ele desmancha. Bolo dos deuses, mas você pode colocar o bolo, fala bolo da deusa fulana, que é você que vai fazer, porque eu vou te contar. Delícia de bolo, tão simples de fazer, tão aromático e saboroso, extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Até caiu um pedaço do meu garfo, pus um pedacinho pequenininho na boca.
Fiquei mastigando, procurando, porque a castanha dá uma crocância, Fernanda. Sim, e eu acho que o sabor dela, quando ela tá torrada, fica mais gostosa. E essa farofinha em cima fica Dá um toque. crocante. Fernanda Iamao. Ela está assim no Instagram e no YouTube. Fernanda normal, Iamao, I com Y. Iamao. No YouTube, Fernanda Iamao. E o seu canal você ensina, você dá aula que você deu aqui. Sim, eu ajudo mulheres, homens, a viverem dos bolos caseiros. Que legal, Fernanda. É. E você então não aceita encomenda, nada disso, você ensina a fazer. Então, eu já vendi bolos, né? Vou voltar a vender, mas só para ensinar as minhas alunas a venderem. Entendeu? Eu vou Olha! fazer, tipo, os bastidores das minhas vendas Que para ensinar legal! essas alunas venderem. Aqui em São Paulo você vai fazer isso? Ótima ideia. O meu curso é online. É tudo online. No Instagram ou no YouTube eu chego no curso? Sim, exatamente. No Instagram, no YouTube, Facebook, além dos cursos, tem também os conteúdos gratuitos que ajudam bastante aí a moçada Sem que dúvida. quer trabalhar com bolo caseiro. Você mora em São Paulo? Não, eu moro em Rondônia, De Rondônia. Que lugar? Olha. Ouro Preto do Oeste. É uma cidade bem pequenininha, 30 mil habitantes, 35 Ai, que mil. gostoso! Queria mesmo. É. Um sabe da vida do outro. Tudo. Ele é da fofoca. Você veio aqui para passear, para dar cursos? Eu vim a trabalho, eu vim Compras. participar de um evento sobre marketing no final de semana. Porque como a gente trabalha com o digital, né, com o online, então eu sempre tô. Poxa, que sorte a aperfeiçoando. nossa de te pegar Concordo. aqui. Que sorte a nossa, Deu muito Fernanda. certo. Sempre que você tiver num pedaço, vem aqui. Eu agradeço demais, com Não, vai ser certeza. uma honra te receber. Essa farofinha aqui. Não, essa realmente. farofa. E aí você percebeu, ela não fala castanha do Pará, ela fala castanha do Brasil. Porque Sim. todas as vezes que a gente usa castanha, eu falo castanha do Pará ou castanha do Brasil, porque depende da região, tem uma nomenclatura. Agora, a castanha que vocês têm lá, aquela castanha fresquinha, que até me dá água na boca, só lá, né, amiga? Ah, é uma delícia. Elas descascam na hora e É você outra come. coisa. É Nossa. outra coisa, A né? gente quebra a castanha e tudo. E eu já falo castanha do Brasil porque, como tem alunas em tudo quanto é canto, né? Então, Ah, já faz para sentido. facilitar e... A encontrar também, É. né? Saber o tipo. Mas, ó, gosta de fofoca? Você ia falar alguma coisa, não? Não. Eu ia falar que o bacana, o mais legal desse bolo é que ele tem uma durabilidade incrível. Incrível. O que é uma durabilidade incrível num bolo caseiro? Mais de 5 dias. Por causa do Fora da vinho. geladeira. Por causa do vinho. Mesmo tendo essa quantidade de abóbora, que é, né, bem... Deixa bem Perecível. úmido, ele tem uma durabilidade incrível. Então, quanto mais passa, mais fica gostoso. Não é aquele bolo que vai ficando sequinho, Ah, sabe? E mantém a umidade, então. Opa, tranquilamente. Ah, isso é bom. Delícia. Muito legal, mas a próxima vez que Mas você ele vier... não dura em casa, não, viu? Não, vai ser uma sentada. 5 dias não dura em casa. Vai ser uma gente. sentada. Próxima vez que você vier, traga alguma coisa típica de lá. Um bolo Pode típico de deixar. lá, com o sabor típico de lá. Nosso país é tão grande, né? Tem tanta variedade. É verdade, é. Traga alguma coisa assim que você fala, não, isso é a cara do meu estado, da minha cidade, enfim. Vai ser um prazer. Pode deixar combinado. É gostoso.